Temos lido nessa noite a Bíblia Sagrada, o Evangelho do Espírito Santo. Alguns dizem o Evangelho dos Apóstolos. A carta de Lucas, relatando os atos dos apóstolos. Aquilo que Cristo fez através da vida dos seus discípulos, não só os 12, mas também, principalmente, Paulo e também alguns outros, através do Espírito Santo que fora enviado da parte de Deus à vida desses. Nós vemos a obra do Senhor continuando, nós vemos os feitos do Senhor, como o próprio Cristo disse: coisas maiores do que essas vós vereis, vós fareis, porque eu vou para o Pai. Então, duas coisas, por dois motivos: porque Cristo foi, as obras acontecem, e também porque Ele foi, mas Ele deixou o seu Espírito, e as suas obras continuam. E aqui, neste capítulo, qual eu tenho lido, não preparei, mas o Espírito de Deus colocou no meu coração, neste momento que eu me aproximei aqui do altar, veio essa palavra ao meu coração. Esse texto no qual nós temos lido, este texto no qual nós temos meditado, a palavra de Deus traz uma revelação do Senhor ao coração de Ananias, acerca do chamado de um homem perdido, um homem perseguidor, um homem que achava ser certo o que fazia, e nisso perseverava em fazê-lo, todavia estava fazendo mal à igreja do próprio Deus na terra, mas convia ao Senhor salvá-lo, e não somente salvá-lo, mas revelar a pessoa do seu filho através deste homem chamado Saulo. Disse o próprio Saulo lá na frente, dá ele testemunho, e isso está em Atos dos Apóstolos, que Deus o chamou para que tirasse vidas das trevas para a luz, da morte para a vida, dos principados até a Deus. Este era o chamado do Senhor para com ele. Deus o havia escolhido desde o ventre materno. Deus o havia escolhido de forma soberana, e não pelo que ele era, não pelo aquilo que ele representava, não por aquilo que ele fazia, ou melhor, apesar daquilo que ele estava fazendo, mas o Senhor tinha uma chamada para com a vida deste seu escolhido. E Deus fala a Ananias: vai lá, impõe as mãos sobre ele. Mas Ananias, contente com Deus, como Abraão contendeu, como Abacuque contendeu, como Jeremias contendeu, como muitos outros contenderam, inclusive Jonas na Bíblia também. Mas o Senhor dá essa palavra: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vai, porque este é um instrumento separado. Vai, porque eu o escolhi para revelar o meu nome, não só para os gentios, não só para ovelhas perdidas, mas também até para reis. Eu o escolhi. Em outras palavras, para grandes, para pequenos, para crentes, para descrentes, para judeus, para não judeus, eu o escolhi. Ele é meu instrumento, ele é meu servo, ele é meu eleito. Eu serei glorificado através da vida deste homem. Quando eu leio esse texto, quando eu venho a falar essa palavra, eu olho para a igreja do Senhor, eu olho não só para os velhos, não só para obreiros, mas principalmente também para jovens, a saber que Saulo aqui era sim um jovem, era sim um mancebo, segundo a Bíblia Sagrada, e eu vejo que sim, os jovens, que também principalmente deveriam ser uma ferramenta nas mãos do Senhor, porque o próprio Paulo escreve dizendo, não foi outro, foi ele mesmo que escreveu dizendo que o solteiro cuida das coisas do Senhor, ou seja,
Este homem, que era um vaso escolhido, mas não estava na posição de vaso escolhido, estava fazendo aquilo que era oposto àquilo que Deus queria para a vida dele. Mas Deus mesmo assim está trabalhando para com ele. Deus mesmo assim está dizendo: vai, Ananias, não te importes com aquilo que ele faz, não te importes com aquilo que ele já fez, não te importes com o risco, com o teu medo, esqueça tudo. Ele é o vaso escolhido, ele é meu. Deus escreve através de Isaías e diz para um homem mais de 100 anos antes do seu nascimento, dizendo: ainda que você não me conheça, mas tu és o meu ungido, tu és o meu Ciro, tu és o meu pastor, você vai fazer o que me agrada, você vai restaurar a minha cidade, você vai fundar o meu templo, você vai abençoar o meu povo, você vai libertar o meu povo do cativeiro, porque eu te escolhi e te dei um sobrenome, ainda que não conheça o meu nome. Nesta noite, ainda que você não conheça a fundo Deus, nesta noite, ainda que você não esteja buscando Ele tanto, nesta noite, ainda que os teus pecados sejam maiores do que os teus atos de santidade, de justiça, mas mesmo assim eu insisto nesta palavra, porque tu és um vaso escolhido. Deus tem uma chamada, você pertence a Ele e Ele não abre mão de você. Tu és de Deus, jovem. Tu és do Senhor desde o ventre materno. Tu és do Senhor, como disse Deus a Jeremias, como disse o próprio salmista: antes mesmo dele te formar no ventre, ele já havia escrevido todos os teus dias, te santificado, te dando como profeta às nações. Tu és a testemunha de Deus. Lá está este homem orando, Deus assistindo e dizendo: vai, Ele está orando. Aleluia! Eles são os meus pais. Eita glória! Vai e pergunta, pois ele está orando. Pergunta onde está o homem que está orando. Nessa noite eu não vim para pregar, para te dizer que Deus vai te dar um nome de sucesso, porque é isso que todo pregador diz e todo jovem quer ouvir, mas não quer atribuir sucesso a Deus, quer seguidores, quer discípulos, quer gente gritando o seu nome, aplaudindo Ele, achando bonito o que Ele faz, mas não é isso que Deus tem para a vida do homem. Deus quer que o homem represente Ele na terra, seja bonito ou seja feio, seja mole ou seja dura a palavra, seja doce ou seja amarga, como sentiu João no Apocalipse, quando comeu as palavras de Deus, doce na boca, amargo no interior, porque isso é a palavra de Deus. Ela é boa, mas tem um peso, um preço, mas convém que tu fales, porque Deus que te escolheu para fazê-lo. Nesta noite eu vim para te dizer que o Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu para ser testemunha dele, para que vidas vejam a presença de Deus na sua vida, para que pessoas saibam que você chama o Espírito Santo, para que os teus colegas da tua escola vejam que a sua fala é diferente, não é profana como a deles, que a tua boca não é suja como a deles. É disto que se distingue um verdadeiro cristão também. O Conde Oure Amanda Yassai.
Deus te escolheu para ser sal. Deus te escolheu para ser o tempero dele na terra. Deus te escolheu para representá-lo. Deus te escolheu para ganhar almas. Vai ganhar almas e Deus te dará o que você precisa. Vá buscar o reino de Deus e a sua justiça, jovem, e Ele te dará um casamento. Como testificou alguém nessa noite, Ele te constituirá casa. Como diz a Bíblia, Ele te dará as nações. Como diz a Bíblia, Ele te dará todas as coisas. Tu és um vaso escolhido. Tu és um instrumento, crente. Deus te chamou. Aleluia. Deus está falando com você. Glórias, glórias, Jesus. Te Tu amamos. estava salvo. De joelho agora. A igreja de Deus faz tantas coisas, menos ficar de joelho. O cristão luta de tantas formas, até com a boca no microfone, numa coisa para falar, para gritar, na rede social, mas a maior peleja o cristão vence é de joelho. A maior batalha da igreja só é vencida através de joelho. Não é essa psicologia do inferno que entra dentro de igrejas e tentando substituir a infalível palavra de Deus. Não, não, Deus é maior. Deus ainda faz. Se a oração não fizer, se a palavra não fizer, se o Espírito Santo não te convencer, nada resolverá teu problema. Nada, nada, nada. Leia a Bíblia, pratique ela e serás santo, serás bem-sucedido, serás feliz, serás uma bênção. Chega de tanta coisa tentando substituir a verdadeira graça de Deus, a verdadeira presença de Deus. Você é um vaso escolhido, Deus quer te usar, mas a beleza não é você tocar bonito, não é você cantar bonito, é você ter presença de Deus, é você ter graça de Deus, é você ser fiel e as pessoas verem em você um verdadeiro cristão. Tem gente que se emociona e vê alguém falar em língua, mas ainda quando vê ele interpretando. Mas a beleza não é nenhuma coisa nem outra. A maior beleza é cada palavra da boca dele ser santa, é cada palavra da boca dele glorificar a Deus, é não sair coisas que contaminam os ouvidos dos outros. Glorifique Deus com a sua vida. Glorifique Deus com a sua existência, jovem. Tu és forte. O Senhor já te fez vencer o maligno. O Senhor tem te escolhido, jovem, para se encher do seu espírito. Eu ia pregar em Joel, lá diz: os nossos filhos e filhas profetizarão. Os nossos jovens terão visões. Pedro diz: a todos quanto Deus nosso Senhor chama. Você pertence a esse todos quanto Ele te chamou. Seja cheio, como disse Ananias a Paulo. Deus te apareceu, Deus se manifestou a você. Seja cheio do seu Espírito Santo. Seja cheio para falar em línguas. Seja cheio para ter visões. Seja cheio para profetizar. Seja cheio para pregar com autoridade. Seja cheio para orar pelo seu vizinho. Seja cheio antes de receitar medicação, antes de receitar psicólogo, receitar versículo da Bíblia, antes de postar
uma frase do dia, um pensamento de um filósofo que na verdade era até um ateu que se suicidou. Vá postar palavras de Deus, nela há suficiência para salvar o mundo inteiro, se crer. Seja cheio para ver sua família transformada, para ver sua vida ser mudada, para ver Deus cumprir as promessas que Ele te fez, os sonhos do teu coração realizados. Este é para mim um vaso escolhido. Não existe maior honra, não existe maior privilégio, creio eu, na terra, depois da salvação, porque a salvação condiz principalmente ao céu, mas o cristão não está salvo na terra, salvo do mundo, entenda, resgatado do mundo. A segunda bênção é ser um escolhido, é ser um vaso, é ser um instrumento de Deus, é desfrutar daquilo que haverá no porvir, é sentir a presença do Mestre, é ver visões do céu, é falar com Deus e Deus falar com você, é você dobrar o joelho como um fracassado e levantar como um vencedor, é você se jogar diante de Deus como um depressivo que todo mundo diz para você dar fim à sua vida, mas se levantar dali dizendo: não, o autor da vida me chamou e Ele tem vida e vida com abundância para mim e através da minha vida para a vida de mais pessoas também. Não existe maior graça, maior privilégio do que ser um vaso escolhido. Tu és homem. A gente prega sobre muita coisa, a gente prega para os jovens prosperar, para os jovens ir bem no concurso. As pessoas profetizam sobre isso, as pessoas profetizam tudo nos cultos para os jovens, iludem eles com tantas coisas, pregam tantas coisas, um respaldo bíblico. Dificilmente você vê um pregador falando: jovem, seja cheio, jovem, busque a presença de Deus, jovem, seja um Samuel para a sua geração, jovem, ouça a voz de Deus, jovem, seja um Sansão cheio do Espírito, jovem, vença o gigante da pornografia, jovem, jovem, abandone o erro, jovem, saia dessa vida mesquinha, jovem, abandone um pouco as redes sociais e vá falar mais com Jesus, jovem, mude de vida, jovem, se vista mais santo. Não estou falando sobre uso e costume, eu estou falando sobre prudência, modéstia, vergonha, pudor, que
coração a Deus e a Baal. Se decida, se quer Deus, queira. Se não quer, também mostre. Deus não quer nada dividido. Deus não quer nada pela metade. Deus não quer um coração pela metade. Deus não quer ser um ficante, um amante de ninguém. Eu nunca falei isso, nunca falei assim. Não! Mas essa é a palavra de Deus para você. Deus quer ser seu dono, seu pai, seu amigo, seu advogado, seu tudo, jovem. Fique de pé. Fique de pé. Remanda, ai, a sua. Deus quer. Tu és um vaso escolhido. Tu és um vaso escolhido. Não importa o que as pessoas dizem ao seu respeito. Essa palavra aqui é a prova disso. Músicos, Deus está dizendo assim: não, cala a boca, Ananias. Vai lá, ele é meu. Deus está dizendo isso. Deus está dizendo isso, irmãs e irmãos, jovens, crianças. Deus está dizendo: Saulo é meu. Você ainda não viu, mas você vai ver o que eu vou fazer com ele. Deus diz em Jeremias: eu é que sei aquilo que eu penso a seu respeito. Como ela sai, eu sinto a presença de Deus. Medite nessa palavra. Deus está dizendo em outras palavras: ninguém sabe o que eu penso a seu respeito. Eu é que sei o pensamento que eu tenho ao seu respeito. E é paz, e não é mal. É um futuro, é uma esperança, é mudança, é melhora, é saúde, é alegria, é prosperidade, é um casamento feliz, é um lar restaurado, é vitória para a sua família, é salvação para toda a sua casa, é ser bem sucedido, mas também e principalmente é ser usado por Deus e morar no céu. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer fazer milagre na tua história. Vem aqui à frente, eu quero só fazer uma oração com vocês. Vem aqui, principalmente os jovens. Mas se quiser vir todo mundo, vem.